O TCC, ele contempla justamente uma carga horária do seu curso que ela é destinada do planejamento, do desenvolvimento, da execução e da entrega, que é essa validação. Então o TCC causa ali muito medo, muita insegurança nas pessoas. Por quê? Diferente de outras disciplinas, às vezes a pessoa vai fazer o curso, ela tem disciplinas que ela se sente mais aderência, se sente mais à vontade, e tem disciplinas ou componentes que a pessoa não tem tanta habilidade assim, tem uma dificuldade maior, seja por dificuldade de aprendizado, dificuldade de entender o que o professor está passando. Só que acabou aquela disciplina, ficou de DP, ficou de progressão parcial, a pessoa entrega, né? Mas e o TCC? O TCC a pessoa enrosca. Então, ou ouviu alguém falar num curso anterior, num ano anterior, que foi muito difícil. Tem cursos que você tem um ano para fazer o TCC. Tem outros cursos que você tem 2 semestres para fazer o TCC. E qual que é o grande entrave? Às vezes você teve TCC segundo semestre, né, do ano passado. Entramos em férias agora, dezembro, janeiro, e você tem aquele fantasma do TCC ainda chegando. Nossa, eu ainda tenho TCC para entregar. Essa pessoa está concluindo o ensino tecnológico, profissionalizante, educação profissional ou superior agora. Então ele tem mais 6 meses para entregar. Qual que é a diferença? Cursos com a grade curricular de 1 ano, você tem 1 ano a disciplina de TCC com o mesmo professor, igual outras disciplinas. E o curso que você tem a divisão por semestre, corre-se o risco de você ter um professor um semestre, outro professor no outro semestre. Aí que a pessoa enrosca, por quê? Vem aquela ansiedade. Meu Deus, ok, eu terminei dezembro, terminei as aulas, eu sei que eu tenho que fazer o TCC, eu sei que eu tenho que entregar até julho. Só que será que eu vou pegar o mesmo professor? Ai, meu Deus, agora é janeiro. Ai, eu vou descansar um pouquinho, depois eu vou lá e faço o TCC, depois eu pesquiso. O meu professor do ano passado já me passou algumas orientações que eu preciso fazer, já me ensinou o caminho, mas dá aquela preguiça, janeirão, Brasil, ou a pessoa tá fazendo alguma coisa, tem alguém em casa lá que tá fazendo uma visita, ou quer colocar outras coisas da sua vida em dia, normal, né? Tá tudo certo. Tá se dedicando um pouco mais naquela empresa que você acabou de ser contratado, eu vou aproveitar que eu não tenho aula, eu quero aprender mais na empresa que eu tô trabalhando. Tá procurando um estágio, tá procurando se recolocar no mercado de trabalho. Sim, a gente teve muitas demissões no final do ano passado, empregos temporários, e a pessoa começa a procurar um novo emprego agora. Então, aquela hora que a gente dá aquele gás ali no estágio, na vida profissional. Quem está na universidade, às vezes está trocando de república, está trocando de moradia. Então, você está colocando ali outras áreas da sua vida em ordem. E o seu TCC? Vai ficando, vai ficando. E daí, o que acontece? A gente cai num conhecido como vale da procrastinação. O que é isso? Ah, eu tenho que fazer? Tenho. Você sabe que tem que fazer? Sei. Ah, mas depois eu faço. Nossa, tem tanta coisa para fazer. Você nem imagina. E daí a pessoa começa a colocar outras prioridades ou prioridades que já vinham sendo procrastinadas lá atrás e tá dando um jeito de colocar vindo em ordem agora. Quem tá cursando ensino dividido por módulo ou por semestre, que teve ano passado, segundo semestre de 2022, teve aula de TCC, planejamento e orientação. Aí entra dezembro e janeiro para o aluno ou estudante entregar até julho de 2023, ele está ganhando 2 meses a mais que os demais. E nesses 2 meses, por incrível que pareça, você cai num vale da procrastinação muito grande. Por que isso acontece? 2 motivos. Primeiro, lá em dezembro você sabia que você tinha que entregar, fazer as últimas entregas, os últimos trabalhos, enfim. Você entrega muita coisa. Então, a tua capacidade de entrega, ela aumenta devido ao cumprimento de prazos. Ou encerramento do ano letivo, encerramento do semestre letivo. Você quer encerrar aquilo lá e acabar. Tua adrenalina sobe, você consegue fazer muitas entregas. Legal, fechamos a entrega. Entrou período de festa, dezembro, a gente dá aquela relaxada e fala, poxa, depois eu faço. O depois eu faço vira Natal, vira Ano Novo. Semana que vem a gente tá chegando no meio de janeiro.
E aquela entrega lá de novembro, que você falou, não, eu vou aproveitar as férias e vou dar um gás, ficou para trás. Então, esse vale da procrastinação, ele traz justamente isso. Aquele pico grande, muito grande de entrega, que você falou, não, eu vou fazer, eu vou entregar. E daí entra dezembro, a adrenalina baixa, entra janeiro, são outras prioridades. E daí você acaba não entregando, né? Não fazendo tudo aquilo que você gostaria de fazer. Como resolver isso, como melhorar essa situação e como torná-la ali, tirar esse vale da procrastinação que você está vivendo e você conseguir fazer pequenas entregas. Primeiro, disciplina. Sempre a disciplina ela vai te ajudar a, como é que eu posso explicar? A fazer as entregas. Você não vai ter, às vezes, uma grande entrega, conforme o teu fluxo de trabalho aconteceu no mês de novembro ou outubro, mas você consegue fazer entregas pequenas no mês de janeiro. Entrega para quem? Para você mesmo. Você divide aquele problemão em pequenas tarefas. Se eu divido em pequenas tarefas, eu consigo fazer pequenas entregas, diárias ou semanais. Isso depende do teu tempo. Como é que você está administrando o seu janeiro? Como que você vai administrar o seu 2023? E daí você consegue fazer essas entregas, pequenas entregas diariamente, semanalmente, de acordo com o seu cronograma. Essas pequenas entregas vão aumentar a sua capacidade de realização e disciplina. Às vezes hoje você só tem 1h30 livre que você consegue entrar e fazer alguma coisa. Você entra, faz uma pesquisa. Quem está trabalhando na área de desenvolvimento, na área de TI, vai lá, vai tentando aperfeiçoar o código, vai tentando testar aquele código. Quem está na área de engenharia, vamos testando também, vai ver se está dando certo, né? Na área de tecnologia. Então você começa a fazer pequenos testes. Se você trabalha com pequenas entregas diariamente ou semanalmente, você sempre está pensando naquele problema. Então você está pensando nesse problema hoje, amanhã, se der tempo, durante 1h30, eu vou mexer no meu TCC. Legal. Você vai lá e mexe de novo. Você mexeu outra vez, depois de amanhã. Às vezes você tem uma sacadinha ali e fala assim, nossa, posso pegar e mexer naquilo que eu mexi anteontem. Será que dá certo? Acho que dá. Aí você vai lá e mexe, altera, vai aperfeiçoando, vai aprofundando, resolve um determinado problema. Por quê? Porque aquilo tá fresco na sua cabeça. Tá fácil, você tá lembrando porque você tá mexendo continuamente. Não precisa ser todo dia. Você pode ir mexendo um pouquinho hoje, um pouquinho depois de amanhã. Tem aquele tempo livre também para você cuidar da sua saúde física e mental. Justamente porque o TCC ele causa aquele estresse, aquele medo gigante, aquele fluxo de ansiedade gigante, e daí você vai entregando pequenas entregas. Cada tarefa pequena que você realiza para você mesmo, você aumenta o grau de satisfação e felicidade com você mesmo. Aí você fala assim, agora legal, né? Agora tá jóia, tô fazendo a entrega, tô entregando um pouquinho. Camila, tô trabalhando com TCC de desenvolvimento, tô trabalhando na parte prática do meu TCC. E como é que fica aquela documentação que você tem que entregar? Você pega aquela documentação e você vai mexendo também de acordo com o teu fluxo de trabalho. Então, você trabalha em paralelo. Lembra aquela entrega de 1h? Eu tenho 1h livre por dia, parece que não dá para fazer nada. Não, 1h dá para fazer sim. Você senta, escreve um pouquinho. Camila, tô trabalhando num projeto que é prático ali, não dá, não tem computador, não tem celular na hora, tal, o que eu faço? Papel, caneta, lápis, caneta, alguma coisa, algum papel, rascunho e vai colocando alguns tópicos. Por quê? Na hora que você conseguir sentar para digitar, seja no celular, às vezes teu TCC tá na nuvem, depois mais para frente eu vou falar de ferramentas em nuvem que você consegue trabalhar o teu TCC. Tá trabalhando no computador, você consegue sentar e organizar linearmente as suas ideias. O que é isso, linearmente? Eu trabalhei o meu TCC, eu fui desenvolvendo a pesquisa, essa pesquisa tomou determinada área ali, determinado caminho, e daí você conseguiu construir o seu TCC. O seu orientador, quando ele olha, ele vê a linearidade e a temporalidade. Ou seja, quais são essas duas características? A capacidade de você dissertar, escrever,
sobre o desenvolvimento por etapas do seu trabalho de forma crescente. Então, o seu TCC não estava do zero e chegou no 100 de uma hora para outra. Você tem um processo de construção. Esse processozinho de construção que você documenta no TCC, aonde que ele vai estar? Ou ele vai estar no capítulo da metodologia, ou ele vai estar no capítulo do desenvolvimento. Legal, acabamos de janeiro. Você fez pequenas entregas diárias, ou semanais, ou quinzenais. Quinzenais já é complicado, quinzenais já dá uma procrastinada aí no negócio. Você entrega isso daí para você mesmo em janeiro. Fevereiro, meados de fevereiro, começo de março, as aulas são retomadas. Quem está na educação profissional, início de fevereiro. Quem está na educação superior, meados de fevereiro, início de março. Legal, você chega lá, o seu TCC já está caminhando. Independente do professor que esteja ali, ele vai ler o seu TCC e ele vai entender que houve um contexto de desenvolvimento maior. E se eu trabalho com contexto de desenvolvimento maior, lembra da temporalidade, da linearidade que você traçou enquanto você estava em férias? Não te sobrecarregou tanto. Por quê? Porque você fez no seu tempo. E o professor que está corrigindo, ele pega um TCC desse para ler, ele entende que é um TCC mais maduro, ou seja, ele percebe que houve um período maior de dedicação e aquela pesquisa, aquele trabalho que está sendo desenvolvido, ele está apto a ser até melhorado. Então você consegue ali traçar melhores resultados, traçar melhores conclusões ou considerações finais. Bacana! E qual que é a dificuldade que as pessoas têm no fazer essas tarefas diárias? Primeiro, você tem que ter um compromisso com você mesmo. Ninguém vai fazer o TCC por você, certo? Ao menos que você busque aí algumas pessoas aí que fazem esse tipo de serviço. Mas ele depende de você. Aquele conhecimento que você acumulou durante o período que você cursou determinada profissão, habilitação, só depende de você. Ninguém vai sentar e fazer isso por você. Você absorveu aquele conhecimento, você aprendeu aquela habilidade e você às vezes até empregou aquele conhecimento no campo de estágio que você está. Você desenvolveu isso. Bacana. E agora? É um compromisso seu com você mesmo. É você sentar, achar algum horário ali no meio da semana. Ah, é domingo de manhã, é sábado de manhã, é domingo bem cedinho antes da família acordar. Legal, né? Tem muita gente aí que tem família, que está cursando ensino superior e a casa tá cheia e não dá para fazer, tá em férias e não consegue fazer. Acorda um pouquinho mais cedo, reserva um tempinho para você, para que você pare, foque, fica ali com a cabeça assim plena e dedicada no trabalho de conclusão de curso. Isso para qualquer tarefa da nossa vida. A gente tem que se colocar em prioridade também, porque só colocar os outros em prioridade, às vezes as pessoas também não valorizam, né? Então, a gente tem que ir lá, colocar a gente em prioridade se quiser ter algum resultado interessante aí. Então, reserva um tempo. Geralmente, tem pessoas que trabalham melhor, que têm um desenvolvimento melhor no período da manhã. Por quê? Acordou, tá descansado, toma um café, faz a tua rotina matinal que você tá acostumado. Quem faz exercício, quem corre, bora correr, bora caminhar, depois volta. Tem aquele cara que não caminha, eu não caminho, eu não saio para correr, eu sento e tomo café. Legal. Então senta, toma teu café, desperta e começa a desenvolver teu TCC. As ideias fluem melhor. Você tem maior capacidade de fluidez na escrita. Você consegue organizar as ideias. E quem não tem tempo para fazer isso de manhã? De manhã já aquele corre, tudo atropelado, já tem que acordar, já tem que dar aquele corre na casa, no serviço. Às vezes você tem um tempinho no final da noite. Então tem pessoas que conseguem render mais à noite. Fazer assim, um pouquinho mais à noite, às vezes depois que deu uma acalmada, sentiu que ok, cumpri a tarefa do dia, cumpri a agenda do dia, agora eu tenho um tempo para mim. Então senta e dá uma olhadinha. Às vezes você consegue colocar lá no seu celular ferramentas em nuvem. Acessa ali e dá aquele corre no celular. Ó, dá aquele corre no celular, dá uma olhadinha e vê como é que tá. O que você consegue fazer? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes as pessoas chegam ali no período da entrega
e começa a dar muita ansiedade. Você percebe que você teve um tempo muito grande para você desenvolver, passou 6 meses, você só rabiscou. Agora tá passando mais 6 meses e você tem que entregar alguma coisa. E se eu não entregar, Camila? Legal, se eu não entregar, cada universidade, cada faculdade, cada escola tem o seu normativo. Você vai reprovar, em linhas gerais aí, você pode ter concluído todas as outras disciplinas, todos os outros componentes. Você fica com dependência, né, pendência desse componente do TCC, como não entregue. Se você não entregou, você não cumpriu a grade curricular. Você não está aprovado. Você não tem direito à colação de grau. Você não tem direito ao teu certificado ou diploma. Ou seja, eu estou chegando numa consequência muito grande. Às vezes você está ali para entrar numa universidade, está no ensino médio, está para concluir o ensino médio, está para entrar na faculdade, está passando na faculdade, mas o TCC ficou pendurado. Eu vou conseguir formar? Não vai. Não vai. Então, assim, eu criei esse Instagram justamente para isso, porque chega muitas pessoas ali, muitos alunos chegam no final do ano, bate aquele desespero, prestou vestibular no meio do ano, prestou uma pós-graduação, um intercâmbio no meio do ano, para iniciar agora em fevereiro, março, e daí às vezes a pessoa não conseguiu fazer o TCC. O que começa a acontecer com essa pessoa? Ela começa a olhar o tanto de tempo que ela teve tanto tempo quanto outras pessoas da sala, ou até tiveram até mais. Aí você fala, nossa, o cara faz milagre com o tempo dele. Não, o cara organiza o tempo dele. Então, quando você organiza o teu tempo, você consegue criar momentos ali seu. Momentos que você vai falar, não, agora eu vou parar para mim, eu vou parar e vou desenvolver as minhas coisas. Porque às vezes a gente coloca os outros em prioridade e chega lá na hora, ninguém fez teu TCC, você vai ter que sentar e fazer sozinho. Então, é justamente isso. Aí a gente começa a sair desse vale da procrastinação. A gente começa a olhar ali e falar, poxa, tô melhorando, tá indo. Ou senão você começa a desenvolver essas pequenas entregas diárias, te faz aumentar o seu senso crítico. Então, às vezes você tá fazendo, poxa, eu posso melhorar isso. Legal, vai lá e melhora. Mas se eu tô fazendo isso, meu TCC chegou nesse determinado ponto e eu preciso ir lá e melhorar meu problema. No meio do desenvolvimento do TCC, eu percebi que o problema que eu tinha identificado inicialmente não é o problema efetivo. Eu tenho mais de um problema, mais de um objetivo. Legal, vai lá e mexe. Dá certo? Dá, conversa com o teu orientador. Todo orientador de TCC, ele é capaz de entender as curvas que acontecem no meio do caminho, as alterações que acontecem no meio do caminho do TCC, para não prejudicar a sua formação. Então, você consegue ir lá, fazer a entrega, reorganizar. Se você trabalha com pequenas entregas para você, lá no dia que o professor pedir para entregar, eu quero que entregue a metodologia, eu quero que entregue o desenvolvimento tal dia. O professor de TCC tem mania de cronograma, ele vai lá e coloca. Gente, você vai lá e entrega. O professor mandou entregar o desenvolvimento, vai lá e entrega. E o professor começa a perceber que você está fazendo pequenas entregas para você mesmo. Então, você consegue ali, no fluxo de um semestre, você não se sobrecarregou, porque você pegou aquela tarefona grandona e dividiu em pequenas partes e conseguiu fazer. É isso que acontece na maioria dos casos? Não. O que acontece? Eu vou formar só em julho. Só a colação de grau é só em julho, é só final de julho ali, eu vou pegar e vou entregar em maio. Não, você não vai entregar em maio, teu professor tem que ter tempo de corrigir. Se você entrega um conteúdo que não tá coerente, que não tá bom, o professor acaba devolvendo com uma série de comentários, com uma série de anotações. Aí você olha aquele calhamaço de anotações, aquele calhamaço de devolutivas. Poxa, o professor mandou fazer tudo isso, eu não vou dar conta de fazer essas 500 correções que o professor solicitou, ele tá louco. Por que as pessoas... Não, é desse jeito, né? A pessoa já entra e fala assim, a professora Camila tá louca, né? Ela colocou ali 500 anotações, como é que eu vou dar conta? Por que você começa a dar conta? Porque você divide em pequenas entregas, essas pequenas entregas você vai arrumando, você vai aumentando o seu poder de criticidade, feedback constante, aí você começa a melhorar.
Quando você faz a entrega pro professor, ele não tem 500 anotações, ele não tem 500 comentários, ele vai ter só 80, 70, nunca vai passar em branco, tá? Mas ele vai, por que ele faz isso? Porque ele quer que o seu trabalho seja bom e esteja dentro da habilitação profissional que você está se formando, dentro daquela área de atuação. Então, às vezes, a gente fica com aquele medo, né? E daí a gente começa a cair nesse vale da procrastinação. Você começa a entregar tudo de uma vez, lá no final. Ou se não, professor, eu tô sem cabeça agora, aconteceu um monte de coisa, eu não consigo fazer. Não dá, eu não consigo concentrar, tá difícil. Posso te entregar semana que vem? Aí você fala assim, pode, semana que vem você entrega. Aí entra a semana que vem. Ai, professor, não deu. Posso entregar na outra? Gente, professor também não é aquele Buda, aquele mar de paciência, né? Meu professor respira fundo, conta até 100, fala assim, tá bom. Vai indo, passou março, passou abril, passou maio, chega junho. O aluno vem com o TCC de repente, milagrosamente, ficou pronto. Né? Ele passou ali, virou a madrugada, virou a quinzena e ele entrega. Professor, olha, nossa, nasceu um TCC aqui, né? Do dia para noite, né? Nos últimos 15 dias ali, você deu um gás aí, conseguiu entregar? Ó, professor, consegui, né? Aí você entrega o TCC. Professor, olha, aí que vem com 500 anotações. Então, assim, para evitar isso, quando a gente cai nesse vale da procrastinação, primeiro, cuida de você. Divide em pequenas entregas. Faça pequenas entregas para você. Faça um cronograma para você. E essas pequenas entregas que você tem para você, você consegue se sentir satisfeito com você mesmo. Se você está satisfeito com você mesmo, ou pode não estar 100% satisfeito, pode estar só um pouquinho, mas você já consegue saber como é que está teu TCC, saber onde você parou e dando continuidade. Teu TCC vai ficando melhor, melhor. Camila, eu tô na educação profissional de nível técnico. Posso fazer isso? Opa, joia, pode fazer isso sim. Porque você tem um monte de disciplinas, um monte de componentes para fazer. Então você consegue equilibrar tudo isso. Camila, eu tô na graduação, mas eu faço estágio, eu moro fora da minha cidade, eu sou de outra cidade, eu tenho transporte, eu faço estágio, vira aquele corre, será que eu consigo? Lembra que eu te falei que você pode pegar, em vez de fazer entregas diárias, fazer entrega semanal? Separa um dia da semana. Que dia que você não viaja para estudar? Separa aquele dia para você. Qual é o melhor horário para você aprender, para você desenvolver? Aí você vai ter que olhar a tua rotina. Rotina de disponibilidade de tempo que você tem e momento que você consegue concentrar em você mesmo. Aquele momento que a tua casa está mais silenciosa, o ambiente que você vive tem menos ruído, que você consegue parar e olhar o seu trabalho. Legal, vamos fazer. Mas eu faço estágio. Ok, o que tem do estágio que você consegue agregar no seu TCC? Qual é o conhecimento que você aprende e desenvolve no seu campo de estágio que você consegue trazer para o seu TCC? Por que isso? Porque você consegue reduzir o seu trabalho e aumentar o seu nível de interesse. Se você está interessado em desenvolver aquele tema, você consegue encontrar janelas de tempo para fazer o seu trabalho. Então, esse daí é um caso de uma pessoa semanal. Ele tem um dia da semana que ele consegue parar e olhar o trabalho dele. E naquele dia ele vai ter que dedicar um pouquinho mais de horas. Não vai poder dedicar 1h30, 1 hora só. Ele vai ter que pegar ali uma janela maior de 2, 3 horas ou até mais para sentar e falar, pronto, agora eu vou conseguir olhar meu TCC, olhar, ter discernimento, ter cautela, ter concentração. Não adianta pegar TCC cansado para fazer. Quem pega TCC para fazer e está cansado, não consegue ter aquele olhar. As palavras, as frases, elas acabam perdendo o sentido no meio do caminho e daí você não consegue desenvolver. Camila, eu faço uma pós-graduação lato sensu, uma MBA ou uma pós-graduação lato sensu. Tem que entregar TCC? Tem. Geralmente muda um pouquinho o formato. Em vez de ser aquela monografia tradicional, é o artigo. Um artigo científico ali de 5 a 10 laudas, que são as 10 páginas. Mesmo que você
tenha a determinação de ter menos laudas que um TCC, do que uma monografia, você tem uma capacidade de síntese e aprofundamento muito grande. Então, você precisa parar, concentrar as ideias ali e trazer essa sintetização de ideias e conteúdos, de conhecimento desenvolvido na área para aquele artigo. Geralmente eles estão alinhados muito à área de formação em específico, né, em loco. Então a pessoa trabalha com aquilo, é um estudo de caso, a pessoa já atua naquilo diariamente, principalmente no caso dos MBAs. Então você tem que ter um poder de síntese e aprofundamento daquele conteúdo muito grande. Então você também precisa ali centrar e fazer. Normalmente essas pessoas trabalham a semana inteira, seja como profissional CLT, profissional autônomo, e também não tem tempo. Geralmente já são pessoas que já têm famílias constituídas, têm prioridades além delas mesmas, tem a prioridade da família, é aquele momento ali que você já precisa centrar um tempinho, janela de tempo semanal, para conseguir desenvolver essa entrega. Cai no vale da procrastinação? Grande chance. Por quê? Porque às vezes essa pessoa que está numa pós-graduação lato sensu, ela está há muito tempo sem estudar. Então, quando ela retoma, ela não tem aquele gás que ela tinha antes de desenvolver a monografia e tudo mais. Então, na hora de sentar e escrever, tem muita dificuldade. São pessoas que às vezes estão ali trabalhando muito com conversa, com atendimento, com público, com pessoas. E na hora de trazer tudo isso para o papel, enrosca. Por isso que eu estou falando que geralmente as universidades elas trazem como artigo científico. Então é importante você olhar lá a sua universidade, a sua faculdade, como que ela trabalha. Mestrado, programas de iniciação científica também. Geralmente tem laboratórios que você trabalha em específico. Então a dissertação ela tem um critério também muito grande. Se você trabalha com mestrado, está matriculado num curso de mestrado, pós-graduação, stricto sensu, e você trabalha janela de tempo semanal. Às vezes a janela de tempo diária não vai dar aquela dedicação, aquele aprofundamento que você precisa. Mas a janela de tempo semanal, ela consegue te trazer ali como é que eu posso explicar? Um nível de aprofundamento e concentração maior para aprofundar naquele assunto estudado. Então você precisa parar, sentar um pouquinho, mais horas também, nível de pós-graduação stricto sensu, 1 hora semanal não dá. Janelas de tempo maior ali, 5 horas até 6 horas semanais, para que você sente e olhe aquilo que você está fazendo, porque além das disciplinas você tem a dissertação. Então, nível de aprofundamento maior, nível de concentração maior, e indo por fim a tese de doutorado lá, pós-graduação stricto sensu, que são as teses. Geralmente a pessoa tem um período de dedicação bem maior, janela de tempo diária com feedback semanal para desenvolvimento daquela pesquisa. Então, às vezes você está lá no laboratório, tem uma pós-iniciação científica, tem uma pesquisa já em andamento, que são pesquisas legadas, né? Que elas vêm ali de anos anteriores, então você precisa dessa janela de tempo maior. Por que eu estou falando isso? Se você precisa dessas janelas de tempo maiores, até anotei aqui no papelzinho aqui embaixo, aqui, né? Para poder lembrar, se você tem essas janelas de tempos maiores, você consegue fazer melhores entregas. Se eu aumento a qualidade da entrega, eu reduzo o tempo de correção. Se você entregar qualquer coisa, o seu professor, o seu orientador vai encher de comentários e anotações. Você vai ter um monte de coisa para arrumar. Se você faz essa entrega periódica, diária, semanal, para você mesmo, você tem um poder maior de discernimento, você tem um poder maior de feedback, você entrega um trabalho melhor. Ou seja, minhas correções, as minhas anotações com o meu orientador reduzem. Entendeu como é que a gente sai desse vale da procrastinação? A gente para, foca, eu vou formar esse ano. O foco sou eu. Você para um pouquinho, conversa com as pessoas que têm prioridades ao seu redor, pede para elas entenderem, né? Gente, eu estou formando agora nesse semestre, eu preciso concluir, eu preciso entregar o TCC, é obrigatório e é individual. Só depende de mim.
Então, quando você começa a explicar isso para as outras pessoas, as pessoas entendem que, naquele momento, aumenta a prioridade para você momentaneamente, para que você tenha essa capacidade de entrega e você consiga nem entrar nesse vale da procrastinação. Se você não entra no vale da procrastinação, o que acontece? O seu TCC ele é contínuo, ele é linear. Você consegue entregar um bom trabalho, apresentar com segurança. Apresentação é um outro tema de outra live. Você consegue apresentar com segurança, sem passar mal, sem desmaiar no dia da apresentação. E o seu TCC pode ter subprodutos, ou seja, ele pode ser escrito numa feira, numa mostra, num congresso, pode ser publicado em diferentes anais aí ao longo do Brasil inteiro, do Mercosul, aí que a gente tem várias parcerias aí com o Brasil, tem várias universidades, faculdades que têm parceria, MEC mais outras faculdades de fora, que você consegue apresentar o seu trabalho. Então você começa a criar subprodutos do seu TCC. Você sai do vale da procrastinação, nem passa por ele, finge que ele não existe, e desenvolve pequenas entregas para você. Então eu vou tentar todo domingo fazer essas lives, vão ficar disponibilizadas no YouTube. Eu tenho vários colegas professores aí, obrigada para todo mundo que entrou, quero agradecer aí, eu vi várias pessoas que entraram. Esses professores ali podem distribuir esse conteúdo gratuitamente do canal do YouTube, podem distribuir gratuitamente, fico à disposição, não posso orientar o TCC, por quê? Porque depende da regra da tua universidade, da tua escola, da tua faculdade, então você consegue ali, por meio dos materiais que eu passo, e do conteúdo distribuído, você consegue observar o que dá para melhorar na sua gerência de tempo e na melhoria da entrega do seu TCC, reduzindo em até 30% o seu tempo, otimizando o seu tempo. Mas se eu economizo 30% de tempo, é interessante? É muito interessante, porque você tem tempo para você, para sua família, para quem você quer estar junto. Você tem tempo de, não tenho ninguém, legal, não tem problema. Você vai ter tempo para você olhar o seu TCC e corrigi-lo. Então, todo final de semana eu vou me propor a fazer isso e vou abrir formulários de pergunta também, de formas que a gente consegue melhorar e trabalhar o nosso resultado. Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!